Boa noite, turma. Muito bem. Na aula passada nós falamos sobre a introdução, sobre a Revolução Industrial. Na sequência da aula passada, hoje nós iremos falar sobre o Iluminismo, um período que avança junto com a Revolução Industrial e, em contrapartida, nesse momento, por base dos iluministas, que a sociedade começa a ter um amparo melhor. Então, voltando um pouco ao que falamos na aula passada sobre a questão desses trabalhadores, que viviam dependendo dos seus salários e com isso eram sobrecarregados sobre as suas necessidades de momento ali, e não tinham outro recurso, e já não existia mais o espaço, agrário para o trabalho, que conheciam muito bem, e agora os trabalhos dependiam realmente dos espaços dentro dessas fábricas. Então, baseado nisso, eles acabam tendo uma vida voltada pelo sistema de assalariados, e a sua família acaba se envolvendo nisso também, porém crianças e mulheres não tinham seus direitos junto à fábrica. E tiravam da responsabilidade dos patrões qualquer tipo de legislação. Então, muitos eram contratados, crianças e mulheres, e com isso qualquer dano não se levava às questões legais. Então, o que o Iluminismo vem trazer? O Iluminismo surge na França, aproximadamente no século XVIII, e conhecido como século das luzes. Então, um século que vem com uma filosofia, uma proposta iluminista de trazer uma melhoria, principalmente para essa sociedade que estava sendo ali sofrida pelo sistema agora, o sistema da Revolução Industrial. O Iluminismo vem para reorganizar essa sociedade, com o pensamento, as suas bases foram o racionalismo, o liberalismo e o pensamento científico, principalmente. Então, eram pessoas que evoluíam nos seus pensamentos, nos seus processos criativos, que vai ajudar muito, principalmente no âmbito da arquitetura e da arte também. Mas o contexto da nossa aula de hoje é apenas compreender uma aula bem básica, bem prática, porque é uma aula que está envolvida mais com o contexto social da época, o ambiente que vivia nesse período da Revolução Industrial, quando surgem então os iluministas. Então, eles criam três poderes, o executivo, o legislativo e o poder judiciário. E com isso vão trazer as garantias legais. E aí começa então uma nova visão desse sistema, principalmente dentro das fábricas. E com isso vai ocorrer uma grande base ideológica para a eclosão, o que vai acontecer no futuro, que será o assunto da nossa próxima aula, que vai ser a Revolução Francesa. E logo depois, então, iremos entrar com toda a parte de arte e de arquitetura, falando sobre o neoclassicismo. Então, turma, a mensagem de hoje, essa abertura por esse vídeo, é trazer para vocês um conhecimento sobre as questões dessa sociedade, que já vinha se carregando até períodos anteriores, quando os renascentistas já lutavam pelo processo que se baseou na Idade Média. Então, a Idade Média, a pirâmide da Idade Média se faz pela figura do rei, o topo da pirâmide, abaixo o clero e a nobreza, e toda a grande base da pirâmide era a sociedade. Então, os renascentistas já brigavam por esse espaço na sociedade e conseguiram. Mas depois, com o advento
da Revolução Industrial, isso torna-se novamente uma outra fase difícil, principalmente para aquela sociedade sofrida, ou seja, a grande massa da sociedade, né? Então, como pudemos ver na aula passada, né, como o povo, né, ele foi tendo que ser afastado para a periferia e se abrigando dentro dos cortiços, dentro das residências insalubres, e o eixo ali daquela grande sociedade se transformou, né, num grande poderio, principalmente desse comércio que agora vinha pelo advento das fábricas, né, e dos empresários da época, que tornaram aquela sociedade agora uma sociedade assalariada, né? Então o iluminismo ele vai fazer parte desse contexto. Muito bem, turma, eu vou passar para vocês também um texto, não é um texto muito grande, mas é um texto que tem como base fundamental a apreciação da nossa aula de hoje. E é esse o nosso recado de hoje. É um recado um pouquinho curto, né? Mas que tem uma importância muito grande para o entendimento dessa ambiência, tá? Essa relação social, que essa arquitetura que vai começar a acontecer, essa arte que vai começar a acontecer agora, né, nas nossas próximas aulas, depois da Revolução Francesa, que tem a sua grande importância, né, chamada de neoclassicismo. Ok, pessoal? Um bom final de semana para todos. Todos fiquem bem, tá? Um abraço e um beijo no coração de todos, ok?